Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Os Maias, de Eça de Queiroz. Na aula passada estivemos a falar sobre a contextualização deste autor, da sua época histórica, da época literária, vida e obra também. Essa contextualização foi mais alargada, o que quer dizer que pode ser utilizada para qualquer uma das obras de Eça de Queiroz. No entanto, uma vez que vamos começar com a obra mais emblemática deste escritor, Os Maias, vamos então passar à análise completa da obra. Portanto, para trabalharmos Os Maias, e uma vez que se trata de uma obra bastante extensa e cuja análise irá demorar o seu tempo, vamos dividir isto em várias partes e vamos começar pela ação desta história, trabalhando todas as categorias da narrativa, passando também pelas suas simbologias, pelas características também da língua e do estilo queirosiano. Mas neste momento vamos começar então por trabalhar a ação. A obra começa então no capítulo 1 com as seguintes palavras e vou passar a citar. A casa que os maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875 era conhecida na vizinhança da Rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes pela Casa do Ramalhete ou simplesmente Ramalhete. Ora, a ação dos Maias vai passar-se em Lisboa na segunda metade do século XIX e vai-nos contar a história de 3 gerações da família Maia. A história começa em 1875, quando nos é indicado pelo narrador que a família Maia, neste caso Afonso da Maia e o seu neto Carlos da Maia, se vão instalar na Casa do Ramalhete, em Lisboa. No entanto, vamos voltar para trás na ação pelo processo da analepse e vai-nos ser contada então a história primeiro do avô, Afonso da Maia, depois da sua relação com o seu filho, Pedro da Maia, e depois a história do seu neto, Carlos da Maia. No início da obra ficamos a conhecer a relação que Afonso da Maia tem com o seu pai, Caetano da Maia, uma relação bastante conturbada, uma vez que Caetano da Maia é absolutista e Afonso da Maia tem ideais liberais. Afonso da Maia vai se casar com Maria Runa e vão ter um filho, Pedro, que acaba por ser um menino bastante mimado pela mãe, bastante protegido e com uma educação tipicamente tradicional portuguesa. Após uma fase de exílio em que Afonso da Maia tem que partir para a Inglaterra com a família, uma vez que é liberal, ele volta então a Portugal e após a morte da esposa, o filho acaba por crescer com um caráter bastante fraco, resultante dessa educação extremamente religiosa e protecionista, e acaba por se apaixonar por Maria Monforte, filha de um negreiro e cuja relação o pai não aprova. Ele quer casar com Maria Monforte, o pai não está de acordo e ele acaba por casar na mesma com Maria Monforte contra a vontade do pai. Têm 2 filhos, Maria Eduarda, a filha mais velha, e Carlos Eduardo, mas a esposa vai acabar por se apaixonar por um príncipe italiano, vai abandonar Pedro, fugir de casa, levando a filha consigo e deixando o rapaz Carlos Eduardo. Pedro vai ter com o pai em desespero, conta-lhe o que se passou e não consegue lidar com esta situação e acaba por se suicidar, deixando o seu filho Carlos da Maia aos cuidados do avô. Após estes acontecimentos, Afonso decide dar uma educação ao neto completamente diferente daquela que teve o seu filho, levando então Carlos para a Quinta de Santa Olávia, no norte de Portugal, onde Carlos vai passar a infância com o avô, sendo que lhe vai ser dada uma educação completamente diferente, neste caso uma educação britânica. Vai depois então para Coimbra, formando-se em Medicina e regressa a Lisboa ao Ramalhete após a formatura, onde se vai rodear de vários amigos, nomeadamente o seu melhor amigo, João da Ega. O ambiente em que se insere em Lisboa não é propriamente um dos melhores ambientes, o que quer dizer que, seguindo um bocadinho aquilo que eram os comportamentos da época, Carlos vai arranjar uma amante
a Condessa de Govarinho, que depois mais tarde irá abandonar quando se cansa dela. Um dia em que vai jantar com os seus amigos no Hotel Central, fica a conhecer Maria Eduarda, uma mulher que ele vê sair de uma carruagem e que também está hospedada no Hotel Central, e a partir desse momento ele não consegue tirá-la mais da sua cabeça. Aparentemente Maria Eduarda é casada com um brasileiro, Castro Gomes, e Carlos passa a tentar segui-la para onde quer que ela vá. Mais tarde consegue uma aproximação quando é chamado como médico a ir verificar uma doente que se encontrava em casa de Maria Eduarda, que é a sua governanta, e a partir daí eles tornam-se muito próximos e acabam por iniciar uma relação. Aproveitando a ausência de Castro Gomes, que estava em viagem, Carlos compra uma casa para poder encontrar-se com a amante mais à vontade e a relação torna-se muito mais profunda, tanto até que o próprio João da Ega, o melhor amigo, mostra essa surpresa pelo facto de Carlos, que nunca se tinha ligado a nenhuma mulher assim tão proximamente, mostra essa proximidade com Maria Eduarda e acaba até por falar em casamento. Castro Gomes, quando volta da sua viagem, descobre o que se estava a passar, vai falar com Carlos para lhe dar a notícia de que afinal ele não era casado com Maria Eduarda e ela era apenas a sua amante e que portanto podia ficar com ela. Carlos confronta Maria Eduarda com esta notícia, ela pede-lhe desculpa, diz que não lhe tinha contado nada porque tinha medo que ele depois a expulsasse e que não quisesse mais nada com ela, e ela gostava muito dele. Ele desculpa e a relação deles torna-se ainda mais profunda. Entretanto, chega de Paris um imigrante, o Sr. Guimarães, tio de Damaso Salcede, e que diz ter conhecido a Maria, que lhe confiou um cofre para entregar a Carlos. Esta informação é dada a João da Ega, o melhor amigo de Carlos, após o sarau no Teatro da Trindade, quando o Sr. Guimarães acaba por, numa conversa ocasional, indicar a Ega que Carlos e Maria Eduarda, a irmã, se conheciam. Ega fica muito espantado e diz ao Sr. Guimarães que Carlos não tem nenhuma irmã. O Sr. Guimarães diz que os acabou de ver juntos numa carruagem. Ega fica completamente chocado com esta notícia, pois apercebe-se afinal que os dois irmãos são amantes. Dá a notícia a Carlos, que não aceita este facto, vai confrontar o avô, que lhe confirma que afinal tudo é verdade, e decide então terminar a relação com Maria Eduarda. No entanto, quando está prestes a dar-lhe a notícia, não consegue terminar a relação com a irmã e mantém esta relação incestuosa. Afonso da Maia tinha dito ao neto para quebrar esses laços com Maria Eduarda, descobre que o neto conscientemente continuou a relação, não consegue aguentar o desgosto e acaba por morrer. O seu corpo é encontrado tombado sob uma mesa no quintal do Ramalhete. Maria Eduarda, após saber esta notícia, uma vez que é uma herdeira rica da família Maia, parte para o estrangeiro e praticamente nunca mais voltamos a saber nada dela. Carlos, para se distrair, quer da morte do avô, quer da separação com Maria Eduarda, decide fazer uma viagem pelo estrangeiro. O romance vai terminar com o regresso de Carlos a Portugal, passados 10 anos de se ter ido embora, e o seu reencontro em Portugal com o seu melhor amigo, João da Ega. A conclusão a que chegamos no final, ou seja, a conclusão é que estas duas personagens chegam no final, é que não vale a pena fazer nada para vencer na vida, porque o destino não vai permitir o sucesso. E assim a conclusão a que se chega é que se vai falhar na vida. Por isso mesmo não vale a pena fazer nada para tentar vencer. O mais que se pode fazer é baixar os braços e aceitar aquilo que a vida traz com calma, com serenidade e sem grandes movimentos. Ainda dentro da ação, vamos verificar agora a sua estrutura barra arquitetura.
E para isso vamos começar quer pelo título, quer pelo subtítulo. Portanto, esta obra intitula-se Os Maias, este é o título. Temos então aqui a referência à família Maia e às várias gerações desta família. E por outro lado temos o subtítulo, ou seja, episódios da vida romântica, e que já tem mais a ver com a descrição de um certo estilo de vida numa determinada época histórica e na sociedade lisboeta da alta burguesia. Portanto, temos então aqui a intenção do autor, que nos está a indicar, quer pelo título, quer pelo subtítulo, que não só vai falar desta família através dos elementos das 3 gerações, portanto, esta é a parte ficcional da obra, e depois temos a parte de documentário da obra, e que já vai ter a ver com a forma como, através dos olhos do narrador e das várias personagens, nós vamos ter a descrição de um estilo de vida da sociedade lisboeta dos finais do século XIX. Se considerarmos a estrutura externa da obra, podemos indicar que a obra está dividida em 18 capítulos, 2 capítulos iniciais que podemos dizer que será a introdução para conseguirmos entender os antecedentes desta família, nomeadamente a história entre Afonso da Maia e o seu pai, Caetano da Maia, e depois a história entre Afonso da Maia e o seu filho Pedro da Maia, e também um bocadinho da infância de Carlos, neto de Afonso. Temos depois os 15 capítulos intermédios que já terão a ver com a história propriamente de Carlos e de Maria Eduarda, e depois o capítulo final, o capítulo 18, que será já uma conclusão. A nível da estrutura interna, podemos então dizer que há aqui a parte dedicada à ficção, ou seja, as 2 intrigas ficcionais e que dizem respeito à história da família Maia, portanto, a ação principal e que tem a ver com o Carlos e a Maria Eduarda, e a ação secundária que tem a ver com o pai destes 2 jovens e que serão então o Pedro da Maia e a Maria Monforte. E depois temos a referência à crónica de costumes, neste caso a descrição do meio ambiente e da vida desta camada da sociedade lisboeta, ou seja, a alta burguesia da sociedade lisboeta, e que já tem a ver com esta descrição satírica e crítica do modo de vida destas personagens da sociedade lisboeta dos finais do século XIX. Nesta crónica de costumes, portanto, nesta parte mais já de crítica e de descrição de sociedade, mais documental, nós vamos encontrar vários episódios espalhados ao longo da obra que servem precisamente para nos documentar essa faceta mais satírica, mais crítica que o autor quer dar à sua obra, para que nós, o leitor, possamos retirar daqui algumas ideias de como é que as coisas se encontram mal, para depois também podermos então perceber de que forma é que podemos melhorar esses aspectos mais negativos. Episódios como, por exemplo, o jantar no Hotel Central, as corridas no hipódromo, o jantar na casa dos Gouvarinho, o episódio que diz respeito aos jornais, neste caso o jornal A Corneta do Diabo ou o jornal A Tarde. Temos também o sarau no Teatro da Trindade, e depois temos precisamente no último capítulo o episódio do passeio final de Carlos e de João da Ega. Analisando agora mais aprofundadamente o título, temos então aqui a família Maia e, mais concretamente, 4 gerações em conflito, sendo que destas 4 gerações, 2 vão ter protagonismo, umas na ação principal, outras na ação secundária. A ação principal, portanto a intriga principal, vai centrar-se em Carlos Eduardo e Maria Eduarda, a 4ª geração, portanto os netos da família, e temos a intriga secundária que se vai centrar nos pais destes 2 jovens, Pedro da Maia e Maria Monforte. Estas 4 gerações da família Maia estão ligadas a momentos históricos e culturais do século XIX português. No caso de Caetano da Maia, vamos ter então a geração absolutista, portanto do absolutismo. A geração de Afonso da Maia será a geração romântica e a geração do liberalismo. A geração de Pedro da Maia, portanto o filho de Afonso, será a geração da decadência do liberalismo e já o final do romantismo, porque é já o ultrarromantismo. E a geração de
Carlos e Maria Eduarda será a geração da regeneração e a do realismo português. A primeira geração que nos interessa mais particularmente vai ser a de Afonso. A geração de Caetano da Maia está lá apenas para nos mostrar esta ligação bastante conturbada entre Caetano e o seu filho Afonso, que era liberal. Portanto, a primeira geração que realmente nos interessa aqui nos Maias vai abranger esta época de reação dos liberais relativamente aos absolutistas e vai ter como centro Afonso da Maia e a juventude de Afonso da Maia, que é o avô de Carlos. A segunda geração, que é a geração ultrarromântica e que será então esta instauração dos ideais liberais, vai centrar-se na figura de Pedro e na figura de Maria Monforte, portanto, os pais de Carlos e Maria Eduarda. E a terceira geração, e que vai protagonizar a intriga principal de Os Maias, vai centrar-se então em Carlos e Maria Eduarda, que será uma geração caracterizada pela decadência daquelas esperanças liberais e também já por uma necessidade de regeneração e de renovação da sociedade portuguesa e que já está ligada ao realismo. Ao longo dos 18 capítulos em que se divide os Maias, estas três gerações vão distribuir-se mais ou menos assim. Temos a primeira e a segunda que nos interessa e que está relativa aos 2 capítulos iniciais, e depois temos a terceira geração, portanto a terceira geração é a geração de Carlos e Maria Eduarda, que já estará então centrada em todo o resto do livro, portanto nos restantes capítulos. Nos primeiro e segundo capítulos vamos encontrar a história de Afonso na sua juventude e também a aventura de Pedro e de Maria Monforte e um bocadinho da juventude de Carlos. Portanto, vamos aqui encontrar algumas personagens que depois também vão acompanhar os outros capítulos, mas, no entanto, as personagens que vamos ter aqui mais centralizadas serão então as personagens de Afonso e de Pedro. A partir do capítulo 3 vamos centrar então a história em Carlos e no desenrolar do seu romance com Maria Eduarda até chegarmos à parte final, que é o capítulo 18º e que vai ser o desenlace desta tragédia. Apesar das personagens principais das duas intrigas, neste caso Pedro da Maia, intriga secundária, e Carlos da Maia, o seu filho, na intriga principal, e cada uma destas personagens ter uma educação bastante diferente, portanto as experiências de vida são também bastante diferentes. Mesmo assim vamos encontrar pontos em comum e vamos encontrar paralelismos estruturais nas histórias de cada um deles. A história de Pedro da Maia vai ser contada a um ritmo muito mais rápido e muito mais dinâmico, quase como se fosse uma estrutura de novela. No entanto, quando vamos encontrar a história de Carlos, já encontramos um ritmo muito mais lento. Apesar disso, vamos encontrar uma história que vai repetir estruturalmente e paralelisticamente a história de Pedro. Ambas as personagens se encontram ligadas a Afonso, portanto um é o filho, o outro é o neto. Ambas as personagens são muito sentimentais, estão ligadas a um grande sentimentalismo e também a um instinto. Ambas as personagens, cada uma à sua maneira, são consideradas personagens fracas, dominadas pela ociosidade, pela passividade e pela inércia. E ambas as personagens vão sucumbir a este clima irracional da paixão, que está mais ligada até ao ultrarromantismo do que propriamente ao realismo. Como podemos ver aqui neste esquema comparativo, vamos encontrar Pedro, de um lado, a levar uma vida dissoluta. Carlos, exatamente a mesma coisa, também leva essa vida dissoluta. Vamos encontrar este encontro fortuito entre o Pedro e a Maria Monforte, portanto vê-se pela primeira vez, ou o Pedro vê pela primeira vez a Maria Monforte também de passagem, e vamos encontrar exatamente o mesmo cenário em Carlos e Maria Eduarda, que também se vão encontrar assim fortuitamente, vão se ver pela primeira vez de passagem quando Carlos vai jantar no Hotel Central e vê Maria Eduarda, que está lá hospedada.
Na paixão que vemos entre Pedro e Maria Monforte, vamos encontrar aqui várias etapas. Uma tentativa de a procurar, um encontro que vai ser marcado por alencar, o seu casamento, uma vida de casados, a viagem ao estrangeiro, uma vida social bastante animada em Arroios e o nascimento dos filhos. Do lado de Carlos, vamos encontrar também um certo paralelismo, uma vez que Carlos tenta encontrar Maria Eduarda, consegue encontrá-la e estar com ela pela primeira vez num encontro bastante indireto através de Damaso. Não se vão casar, mas vão levar uma vida quase como se fosse de casados, também com uma vida social particularmente ativa e com a sua relação e os seus encontros na casa a toca. Em Pedro, o drama vai se desencadear, a tragédia vai se desencadear através de um elemento externo e que vai ser Tancredo. No caso de Carlos, a tragédia vai se despoltar também através de um elemento externo e, neste caso, através da figura do Sr. Guimarães. No caso de Pedro, o catalisador desta tragédia será a fuga de Maria Eduarda com o italiano e depois o suicídio de Pedro. No caso de Carlos, o catalisador vai ser então a descoberta do incesto e a reação de Carlos a esta notícia. E Afonso acaba por falecer, não aguentando então estas relações incestuosas entre os dois netos. Vemos então assim aqui um aproximar entre pai e filho. Pedro é uma personagem emocionalmente fraca, portanto é uma personagem com características típicas românticas, socialmente e racionalmente, emocionalmente fraco e entregue a todos os excessos. Portanto, lá está, temos aqui as características românticas do herói romântico. É um herói que se deixa levar pelo coração e não pela razão e, portanto, todos os excessos são permitidos em nome do amor. No caso de Carlos, inicialmente poderíamos pensar que ele é uma personagem bastante controlada e em parte porque tem uma educação completamente oposta ao do pai, uma educação à inglesa, positivista, e no entanto o que vamos encontrar é alguém que se revela tal como o pai, emocionalmente fraco e que se deixa levar pelas suas paixões e pelo seu sentimentalismo que vai dar origem então à tragédia. Ainda dentro da ação e, neste caso, olhando agora para a estrutura segundo os géneros, acima de tudo vamos dizer que esta obra é um romance, no entanto vamos também encontrar aqui certas características da novela, apesar de não ser uma novela, ser um romance, mas não deixa de ter aqui certos aspectos que podem ser definidos como uma novela. Ora, nesta história desta família, vamos encontrar aqui várias unidades dramáticas que poderão ter um ritmo mais rápido ou menos rápido de acordo com o grupo de personagens que se vão centrar e que vão ser os protagonistas dessas unidades dramáticas. Portanto, se nós pensarmos, por exemplo, no Caetano da Maia e no Afonso da Maia, ou no Afonso da Maia e no Pedro da Maia, vamos descobrir que a história destas personagens se vai centrar nos capítulos iniciais, portanto, no capítulo 1 e no capítulo 2 desta obra. O que quer dizer que a primeira parte da obra, portanto, capítulo 1 e capítulo 2, será a parte dedicada à intriga secundária, aos amores de Pedro e Maria Monforte, e esta vai ser a parte da obra que vai ter as características da novela. É uma parte que se desenrola muito rapidamente, iniciando-se com o furor revolucionário de Afonso, logo no início, até às paixões desregradas de Pedro e Maria Monforte no final desta ação. Temos poucas descrições, temos muito mais diálogos também, temos alguns saltos temporais, uma vez que há partes da história que não interessa contar, portanto o narrador omite-as, resume algumas das partes e deixa apenas aquilo que interessa, uma vez que essas estão também as características da novela. A partir daqui, a partir do momento em que a ação secundária, a intriga secundária termina, e passamos à intriga principal, o tratamento temporal, que tinha sido muito mais rápido e muito mais comprimido, torna-se agora muito mais lento, muito mais variado, muito mais extenso e dando origem a paragens, a retardamentos na ação, usando já outras técnicas também narrativas. É aqui que temos então a característica do romance já com a intriga principal e que se inicia no capítulo 3 e vai então até ao final, ao capítulo 18. Esta é a segunda parte
da obra. E então Carlos Eduardo partiu para a sua longa viagem pela Europa. Um ano passou. Chegara esse outono de 1875 e o avô, instalado enfim no ramalhete, esperava por ele ansiosamente. E é aqui, neste momento, que a ação do romance vai então começar. Portanto, nós tínhamos vindo do momento em que Carlos Eduardo termina o seu curso em Coimbra, portanto temos a festa da formatura de Carlos, ele vai passar um ano a passear pela Europa e depois, quando regressa, instala-se então no ramalhete e é aqui que vai iniciar-se a ação principal. E uma das características que vamos notar como leitores imediatamente é a alteração do ritmo narrativo. E é por isso que às vezes os jovens dizem que seca ler os Maias, aquilo tem tanta descrição. É precisamente esta descrição que faz com que todo o ritmo narrativo se torne muito mais lento, uma vez que agora tudo tem que ser contado de outra forma. As coisas para serem explicadas, as personagens, o seu caráter, a razão pela qual eles vão agir da maneira em que vão agir, vai tudo estar ligado a várias coisas. Não só às personagens, portanto aos caracteres que nós vamos encontrar à nossa frente e que cada um deles por si só dava também aso a uma monografia, mas também aos ambientes, aos espaços físicos, sociais em que eles se inserem. E para nós os compreendermos estes caracteres, também temos de compreender a época, também temos de compreender a mentalidade, também temos de compreender o espaço, e a descrição desses espaços ajudam também a entender as personagens e percebermos um bocadinho por que razão é que o nosso autor demora muito mais tempo neste momento da história. Eu vou deixar ficar aqui um quadro, pode parecer um bocadinho confuso inicialmente, mas é só para vocês verem realmente a forma como essa de Queiroz estruturou estas duas ações, a primeira muito mais rápida com a técnica da novela e depois a outra muito mais lenta com a técnica do romance. Se vocês repararem aqui, nós temos aqui uma primeira introdução onde nos é logo introduzida a data de 1875, mas depois temos o retrocesso através da técnica da Analepse para 1820, onde então temos a juventude de Afonso, a infância de Pedro, a juventude e os amores de Pedro e depois também a infância, a educação de Carlos, Carlos como estudante em Coimbra e a primeira viagem de Carlos até ele finalmente regressar dessa viagem e termos então o início da ação do romance já em 1875 e depois temos então até ao final 1877, uma vez que temos aqui 2 anos em que nós vamos ter a ação principal a decorrer em 2 anos e depois a parte final que é o epílogo já de 1877 a 1878 e depois os passados 10 anos em que temos então o regresso de Carlos a Portugal e o término da história. Considerando agora o subtítulo, portanto, os episódios da vida romântica, estes episódios da vida romântica dizem respeito precisamente àquilo que normalmente até sai às vezes para falar em testes e em exames da crónica de costumes. Os alunos ficam um bocado, às vezes, em dúvida o que é que isto quer dizer. Crónica de costumes, mas se nós já pensarmos de quando falámos em Gil Vicente, que também falava na crónica de costumes, a crónica de costumes basicamente é a crítica à sociedade da época por parte do autor. Neste caso, os episódios da vida romântica dizem respeito à sociedade lisboeta, portanto à vida lisboeta já da segunda metade do século XIX e mais concretamente a uma classe social que é a alta burguesia, pois estas personagens que nós vamos encontrar movem-se muito nestes círculos. Neste caso, Lisboa vai ser o espaço privilegiado do romance, podemos às vezes encontrar a ação a centrar-se também em Sintra, mas apenas como um bocado de pano de fundo, mas vai ser precisamente Lisboa o espaço privilegiado. E não só como um espaço físico, mas também como um espaço social onde nós vamos encontrar então as várias críticas feitas à sociedade portuguesa e lisboeta desta época.
Vamos ver o quê? Vamos ver uma sociedade que não foi capaz de superar esta crise dos finais do século XIX, realmente uma época bastante conturbada para o país, onde vamos verificar os seus costumes, os seus vícios, e em que personagens como Ega ou como Carlos, que tentam ser um bocadinho aquela voz do futuro e da mudança, acabam por não ter o resultado e o final que nós diríamos que seria algo positivo, uma vez que nós diríamos então personagens que têm tudo para vencer na vida, acabam por se considerar a eles próprios, pelas próprias palavras, os falhados da vida, o que quer dizer que se calhar de todas as personagens, aquelas que nós diríamos e que criticávamos como as mais antiquadas são aquelas que são as mais autênticas e as mais genuínas, como por exemplo a personagem de Tomás de Alencar, que é o nosso ultra-romântico por excelência nesta obra. Obviamente que este espaço social vai ter como centro personagens tipo, portanto, essa de Queiroz constrói-nos aqui um leque de personagens típicas que vão representar determinadas características que são precisamente características que essa de Queiroz pretende criticar, e se por algum acaso num teste ou num exame nacional vos for pedido para vocês falarem sobre as críticas feitas à sociedade através das obras como Os Maias ou A Ilustre Casa de Ramires, acima de tudo vocês podem agarrar não só em episódios, mas nas personagens que estão no centro desses episódios e que vão então simbolizar essas críticas. Portanto, são personagens que vão mostrar ao leitor não só o estado de corrupção do país, como o provincianismo e o parasitismo da sociedade portuguesa, mas também os seus costumes, os seus vícios, a sua educação retrógrada, a sua mentalidade, portanto, tudo aquilo que faz com que Os Maias, ou A Ilustre Casa de Ramires, ou A Cidade e as Serras sejam obras críticas e sejam crónica de costumes. Vou deixar ficar aqui algumas das personagens tipo que vocês podem usar como exemplo para desenvolver a temática da crónica de costumes. Lembrem-se, acima de tudo, não importa só saber quais são as críticas feitas por essa de Queiroz nas obras que vocês estiverem a trabalhar, mas sim exemplificar com a vossa experiência de leitura onde é que vocês verificam essas críticas e, acima de tudo, vocês vão verificar essas críticas não só em determinados momentos da obra, mas também com as personagens. No caso dos Maias, eu vou-vos deixar então aqui este leque de personagens como o João da Ega, Damaso Salcede, a Condessa de Govarinho e o Conde de Govarinho, Raquel Cohen e o marido, Jacó Cohen, temos também Cruzes, temos Kraft, temos Alencar ou Tomás de Alencar, temos, por exemplo, Palma Cavalão, temos, por exemplo, Eusébiozinho, entre muitas outras personagens. Quanto aos episódios onde estas personagens tipo se vão inserir, eu vou dizer mais ou menos por ordem em que eles vão aparecendo na obra, Os Maias, e vou começar ainda na primeira parte da obra, portanto na parte da novela, nos primeiros capítulos, portanto neste caso mais até no capítulo 2, com o jantar e o serão em Santa Olávia, onde nós vamos encontrar a crítica à educação. E neste caso vamos falar um bocadinho dos modelos educativos e a crítica ao modelo educativo tradicional português com a personagem do Eusébiozinho. Portanto, vamos encontrar o Eusébiozinho como um símbolo daquilo que era este modelo tradicional português, em que estava mais ênfase à religião e à superproteção das crianças e não a prepará-los para enfrentar a realidade. Depois, mais tarde, devemos trabalhar mais concretamente alguns destes episódios. Depois temos já na segunda parte da obra, portanto, a parte mais direcionada para o romance e já dentro da ação principal, o jantar no Hotel Central, onde vocês vão encontrar críticas, por exemplo, à política, à economia ou à literatura, onde vamos encontrar a vertente do romantismo versus a vertente do realismo em personagens como o Ega, que está a representar o realismo, e o Alencar, que está a representar o romantismo. Por exemplo, vamos encontrar também as corridas de cavalos, onde vamos ver a crítica à imitação patética do estrangeiro por parte dos portugueses. Depois vamos ver o jantar em casa dos Govarinho, onde vamos encontrar personagens que nos simbolizam a mediocridade não só dos políticos portugueses, mas também da aristocracia portuguesa. Depois vamos encontrar os episódios relativos aos jornais A Corneta do Diabo e
o jornal à tarde, onde vamos centrar-nos e focar-nos na corrupção dos jornais, que é um jornalismo corrupto e sensacionalista. Vamos também encontrar o episódio do Sarau da Trindade, onde vamos ver então esta mediocridade intelectual da aristocracia lisboeta. E depois o passeio final, já mesmo no final da obra, no capítulo 18, quando temos então o regresso de Carlos 10 anos depois a Lisboa e está a fazer o passeio por Lisboa com o seu melhor amigo, João da Ega, e acabam por chamar a atenção para a ociosidade e a decadência da sociedade lisboeta de finais do século XIX. Para terminarmos esta primeira categoria da narrativa dedicada à ação dos maias, vamos falar sobre a delimitação da ação. E ora, o que é isto da delimitação da ação? Delimitar a ação de uma determinada obra tem a ver com o facto de a ação poder ser considerada ação fechada ou ação aberta. O que é uma ação fechada? Uma ação fechada é quando vocês dizem que a ação termina completamente, portanto nós podemos saber como é que tudo acabou, portanto não ficamos como se disséssemos, então e agora, o que é que vai acontecer a seguir? Então ficamos assim, ficamos numa espécie de cenas dos próximos episódios, portanto a ação termina, está completamente acabada, todas as intrigas foram concretizadas e terminadas e tudo ficou esclarecido, portanto não temos pontas soltas. Neste ponto, nos maias, podemos indicar realmente que há uma ação fechada, se vocês considerarem a ação principal e os amores entre Carlos e Maria Eduarda. Neste caso, as personagens vão morrer, ou fisicamente, como Afonso, ou moralmente, como Carlos e a irmã. Maria Eduarda vai casar-se, Carlos vai se adaptar a esta situação passiva, inócua, ociosa de homem rico que vive bem e diz que não quer fazer mais nada na vida a não ser entregar-se a essa coisa estúpida a que se chama distrair. O ramalhete, que vai ser o símbolo da família Maia, fica ao abandono em ruínas e simboliza também o fim desta família. E neste caso podemos dizer então que a ação fechada se refere ao título, portanto neste caso à história da família Maia. Mas se pensarmos no subtítulo, portanto episódios da vida romântica, podemos dizer que a ação é aberta. A crónica de costumes não foi na realidade fechada e eventualmente poderá então continuar. Nenhum desses episódios que diz respeito à crónica de costumes tem uma ação completamente fechada e nenhum deles impõe um desenlace inultrapassável. Aliás, e se repararmos bem, alguns destes episódios até podiam ser suprimidos da história e a ação principal não perdia absolutamente nada e não ficava prejudicada. Portanto, podemos dizer que se quiséssemos, podíamos então continuar esses episódios e até fazer outras histórias a partir deles. Terminámos então aqui uma primeira análise da obra Os Maias com a categoria da narrativa dedicada à ação e numa próxima aula iremos então focar-nos noutras categorias da narrativa dedicadas a esta obra. Obrigada pela vossa atenção e até a uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.